Fala, galera do Dois em Campo, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Edu. E aqui é o Pedro. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o que aconteceu nesse último Campeonato Brasileiro, a loucura que foi, tudo aquilo que se passou e trazer um pouco de alegria e diversão para vocês. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com a galera. É isso, e nesse vídeo aqui a gente vai focar na grande derrocada do Botafogo e na ascensão do Palmeiras, que foi de desacreditado em certo momento ali do campeonato e conseguiu alcançar mais um título, e os caras são simplesmente campeão 50 vezes do Campeonato Brasileiro, já não tem mais graça. Então vamos acompanhar aqui a tabela do primeiro turno, vamos ver como é que estava o desempenho dos times no primeiro turno. É um absurdo. Já começa falando de um absurdo, cara. O que o Botafogo fez no primeiro turno é inimaginável, assim. Porque você pega um time, um recorte de um time que os caras simplesmente eles foram eliminados do Campeonato Carioca. Eles tiveram que jogar a Taça Rio contra equipes sem expressão do Carioca para poder chegar na Copa do Brasil. E eles ganham a Taça Rio. Quem disse que o Botafogo não levantou o título esse ano, levantou. Comemoram absolutamente nada. Um clima de velório absurdo no levantar de taça. Quer dizer, nem levantaram, né? Só pousaram aqui. E assim, o Botafogo ele vem de um completo nada. E aí o time começa o Campeonato Brasileiro e simplesmente isso aí. Sem falar naquele jogo polêmico contra Sergipe na Copa do Brasil, que gerou cenas lamentáveis. E ninguém tava acreditando, todo mundo todo mundo é muito forte, né? Mas a maioria da imprensa, e até eu falava que o Botafogo, do jeito que tava jogando, a briga ia ser diferente, ia ser lá embaixo. Só que, cara, primeiro turno de 19 partidas e 15 vitórias, velho. O que fala disso, velho? O que tem que falar disso, velho? Assim, o Botafogo ele entrou numa coisa que... Ele fez uma coisa que nem o torcedor do Botafogo esperava. Se você pega um contrato falando assim, Botafogo, você vai ficar em quinto colocado no Campeonato Brasileiro, tá beleza? A torcida do Botafogo ia achar o máximo. Entretanto, o Botafogo, ele simplesmente pega o contrato para ficar em quinto, só que ele faz algo que era inimaginável. É o segundo melhor turno da história do Campeonato Brasileiro. O primeiro melhor primeiro turno e o segundo melhor turno. Ele só fica atrás do Flamengo de 2019 no segundo turno. Ou seja, o Botafogo ele fez... Foram 48 pontos, né? 47 pontos, Botafogo. 47 pontos. De 57 possíveis, eles fizeram 47 pontos. Cara, então, assim, é bizarro a campanha do Botafogo. Eles ganharam todos os jogos em casa. Todos os jogos em casa. Foram 10 rodadas, eles ganharam as 10 em casa. E assim, a derrocada do Botafogo, eu particularmente coloco numa conta básica. Eu não sei se você, Pedro, compartilha do mesmo sentimento que eu. Mas você já ouviu falar do efeito borboleta? Concordo, já ouvi falar. Tem um técnicozinho careca. Aquele bater de asas ali num cantinho que simplesmente traz um tsunami. Nesse caso foi um tsunami pro Botafogo. Terrível. Foi assim, então tem um técnico careca que assume um certo time na Inglaterra. E nesse certo time da Inglaterra tinha um grande jogador. E esse grande jogador é simplesmente escorraçado desse time. Ele vai parar num outro país, num outro futebol, e chegando lá, o time precisa de um técnico. Ele fala, eu quero um técnico português. Chama o Mister. Ai, Mister! Só que aí nós temos uma coisa interessante, porque o Botafogo, apesar dele ter perdido o técnico ali, acho que foi na 9ª ou 10ª rodada, 11ª, ele ainda continua numa crescente. Então, tipo assim, o time parece no primeiro momento que não ia sentir a perda do técnico. É o Caixinha, não é? Não, o Caixinha quem assume... É o Caçapa. É o Caçapa. O Caçapa assume, ganha 3 jogos. No mesmo nível.
E assim, ganha 3 jogos seguidos, o Caçapa, aí o Bruno Lage assume o time. E o Bruno Lage continua ganhando. Mas assim, particularmente, eu entendo 2 coisas. O Botafogo, ele foi prejudicado quando o Luiz Castro saiu, isso é óbvio. Se o Luiz Castro estivesse no Botafogo, provavelmente eles seriam campeões brasileiros. Só que o Botafogo se prejudica ao tirar o Bruno Lage. A minha opinião é essa. Eu acredito que com o Bruno Lage lá, por mais que o clima fosse ruim, se o John Textor peita, né, ó, esse é o técnico, vai ser ele até o final. Por exemplo, nós temos aqui o Dr. Eurico, né? Você, como vascaíno, conhece muito bem o Eurico. E o Eurico, em 99, acho que é 98, o Antônio Lopes é o técnico do Vasco, os jogadores não gostam do Antônio Lopes, e aí conversam com o Eurico e pedem para tirar o Antônio Lopes. O Eurico bate no peito e fala, o técnico é esse. Exatamente. Vai ser ele até o fim. E se não for com ele, vocês vão se ver comigo. Tem hora que tem que ser assim. Até porque aí o John Textor comprou o barulho dos jogadores do Botafogo, que fizeram lá a reunião entre eles e falaram, não, vamos pedir a saída do Bruno Lage. Vamos falar para manter o Lúcio Flávio. Então os jogadores meio que se garantiam que as coisas iam seguir normal. Então também tem a bronca dos jogadores terem sido responsáveis por tirar o técnico e não desempenhar o que eles acharam que ia continuar desempenhando, independente do que aconteça. São os principais culpados, né? Tanto o John Textor por ter aceitado e os jogadores por terem não tem que ficar colocado uma obrigação. Não tem, pô, não tem. Cara, o futebol, ele é como se fosse uma empresa. É uma empresa. Você não tem que simplesmente querer o técnico, você tem que aceitar quem tá lá e trabalhar por ele. Entendeu? O jogador de futebol, ele precisa entender uma coisa. É uma empresa, cara. Eu não gosto do meu chefe, às vezes você não gosta do seu chefe, só que você tem que trabalhar todos os dias. Você precisa correr, você precisa estar lá, você precisa brigar. Ah, eu não gosto dele, ele é ruim, ele é não sei o quê. Cara, é um problema? Ele beleza, pode ser melhor. Ele vai cair com os resultados. Joga. Faz a perninha, mas vai jogar, pô. Não fica pedindo saída, não, pô. Isso é feio, velho. Não, você jogar... joga sem vontade. E aí o G4 e aí... Tirando o Grêmio, que tinha recém subido de uma Série B, mas tinha Luiz Soares, acho que nenhuma surpresa. Mas... Só que é importante a gente até linkar uma coisa, né? Porque aqui a gente não está falando aqui um pouco sobre o Botafogo, mas a gente está fazendo um apanhado geral sobre a campanha do Botafogo e sobre o Palmeiras. E é importante falar uma coisa. Apesar do Palmeiras estar em terceiro lugar, o Palmeiras ele vive um momento interessante no campeonato. Por quê? O Palmeiras, primeira coisa, ele sofreu a saída de 2 jogadores importantíssimos no meio de campo do Palmeiras na virada do ano. Sim. Que ele perde o Gustavo Scarpa e perde o Danilo. Eles não reporam. Foram 2 jogadores que eles não reporam. Tanto é que o Botafogo ele contratou. A torcida, inclusive, cobrou reposição, mas. O Palmeiras traz 2 jogadores, que é o Richard Rios e o Arthur, só. Sim, reforço pro time, só esses 2. E o Richard Rios é reserva, no caso, né? Ele traz para ser reserva e o Arthur traz como titular. Então, assim, o Palmeiras, ele começou o ano sem uma cara. A cara do Palmeiras, ela foi formada durante o ano. E o Palmeiras não fez um ano bom. Se você pegar, o Palmeiras fez uma temporada boa. O Palmeiras não tem uma temporada boa. O Palmeiras ele tem uma temporada regular. Nos piores momentos, o Palmeiras conseguiu manter uma regularidade. E assim, se você pega, por exemplo, o Palmeiras começa o ano, ele ganha o título da Supercopa contra o Flamengo do Vitor Pereira, que foi um jogo totalmente atípico, foi um 4-3, o Palmeiras era favorito pela situação que vinha. O Palmeiras enxuga o elenco, ele manda embora centenas de jogadores, o Matheus Fernandes, Merentiel, o Carlos Eduardo, o Wesley, ele vem pro Cruzeiro, o Jorge. E aí o Palmeiras começa ali, a gente já tem um time bom, tem um time estruturado, vamos brigar. E aí ele estreia, ganha o Paulista, ele estava invicto, perdeu na última rodada, na final, né? Pro Água Santa, perdeu só um jogo pro Água Santa. E ele começa o Brasileirão invicto. O Palmeiras ficou 11 rodadas invicto, se eu não me engano. Foram 6 vitórias e 5 empates. Foi algo assim. E o Palmeiras começa muito bem o campeonato. Então, assim, por mais que o Botafogo tivesse uma campanha super estrelada,
o Palmeiras ele não começou mal o campeonato. Não. Só que aí teve ali aquela, no final do primeiro turno, quando volta, acho que era a primeira data FIFA, o Palmeiras ele tem uma oscilação. Ele tem uma sequência de derrotas, acho que são 3 ou 4 derrotas, e ele é eliminado da Copa do Brasil pro São Paulo. Foi, assim, foi o segundo pior momento do Palmeiras no ano. E aí, por isso que ele termina o primeiro turno um pouco mal. Se você olhar, o Palmeiras fez quantos pontos no primeiro turno? Acho que foi 34. O Palmeiras faz 34 pontos, mas porque ele tem uma queda bem no final do primeiro turno de rendimento. Começa a empatar bastante. Ele, se eu não me engano, teve 2 ou 3 derrotas seguidas e depois empatou bastante. Foi muito empate. 3 não foi, mas pode ser por aí, umas 2. O negócio do Palmeiras é que ele é um time que ele vai te morder muito, cara. Ele não vai deixar você fazer nada fácil. Você não vai jogar pelo lado fácil, você não vai jogar pelo meio fácil, você não vai ter uma bola aérea fácil. É muito difícil tirar a ponta do Palmeiras. Então, por mais que eles não tenham um jogo brilhante, os caras não estejam inspirados para fazer uma grande partida, continua sendo um jogo chato. E aí eles sabem fazer Tanto que eles se recuperam, né? Exatamente. E aí a gente vai pra tabela agora do segundo turno, que é aí, galera. Você olha isso aqui. E o que não, vai... olha só, 47 pontos, né? 47 pontos. 47 pontos. Gravem esse número, 47 pontos. E essa é a tabela do... Cadê o Botafogo? Essa é a tabela do segundo turno, gente. Só do segundo turno. Cadê o Botafogo, cara? Sumiu. Ele não tá aparecendo na live porque a minha câmera tá na frente. Ó, eu vou diminuir um pouco o Eduardo aí pra vocês poderem ver. Vou diminuir aqui rapidão pra vocês verem. Eu acho que eu vou subir aqui porque o Botafogo vai estar lá embaixo. Depois eu desço quando a gente subir pra falar do outro time. Então vamos lá. Cara, o Botafogo tá na zona de rebaixamento em desempenho no segundo turno. O time que fez 47 pontos em 19 jogos, no segundo turno fez 17 pontos nos mesmos 19 jogos. Menos pontos do que jogos. Quantas vitórias? 3 vitórias no segundo turno, 8 empates e 8 derrotas. E o que é incrível falar do Botafogo é porque, assim, o Botafogo, apesar de ter feito um segundo turno mal, ele chega na penúltima rodada brigando pelo título. Brigando pelo título de tão bizarro que foi o que os caras conseguiram fazer no primeiro turno, cara. Eu não... Aqui, essa tabela do segundo turno, eu fico louco da cabeça. Eu nem sou botafoguense, pô. Eu nem sou botafoguense. Cara, eu tava vendo uma reportagem hoje de que as clínicas de psicologia falaram que aumentou o tanto de pessoas que vão falar sobre a derrocada do Botafogo na consulta com a terapeuta. Você tem ideia do tanto, assim, tão pesado que foi, cara. Querendo ou não, por mais que o Botafogo seja um exemplo de gestão, a gente não conhece muito a fundo como ainda é a gestão do Botafogo, mas um time que vem da segunda divisão em 2021, em 2022 briga pela Libertadores, eles quase conseguiram uma vaga na pré-Libertadores. Em 2023 eles brigam pelo título. A gente tem como um exemplo de time a ser seguido. É uma crescente. Então, assim, é um caminho que futuramente talvez vá trazer conquistas para o Botafogo. Nesse longo caminho. O negócio é que doeu. É um time que foi esse ano pro Botafoguense. Foi a forma. Porque se você troca os turnos, se o Botafogo faz 17 pontos no primeiro turno e 45 no segundo, os botafoguenses estavam felizes da vida. Felizes, tipo assim. Ano que vem é nóis, a gente vai ganhar exatamente, tudo. Vamos chegar mais forte, os próprios jogadores. Nossa, ia ser tudo diferente, o clima ia ser outro. E assim, pra você, tem algum momento que você acha que o Botafogo perdeu o título do Brasileiro? Um momento específico. Eu acho que tem vários poucos pontos que dá pra gente destacar. Mas eu acho que, de verdade, aquela virada contra o Palmeiras, com o Tiquinho perdendo o pênalti, podendo fazer 4-1, o artilheiro do time, o cara que tava jogando muito no primeiro turno, tava fazendo muito gol de tudo quanto é jeito. Ele vai lá e perde um pênalti
podendo fazer 4-1 na casa dos caras, matar o Palmeiras. E aí o Endrick, numa noite maluca, tira 2 gols. Que ele ouviu a torcida gritar: é campeão. É campeão, só que era pro cara do Remo. Jamais saberemos isso de verdade. O que tava no coração daqueles caras que gritavam. Não, de verdade, cara, de verdade. Por mais que pode não ter sido esse o caso, mas a torcida do Botafogo, ela teve uma soberba. Eles já gritavam: é campeão, teve o oba-oba. Então, assim, por mais que eles não tenham culpa dessa colocação, meio que a torcida entrou numa onda de já é campeão e esqueceu de trazer o time junto com ela. Exatamente. Então, há uma ruptura entre o Botafogo e a torcida no segundo turno. E essa ruptura é um dos motivos da queda do Botafogo. Com toda certeza, pô. Porque jogar sob pressão da torcida é sempre mais difícil. Por exemplo, o Botafogo, ele não precisava fazer um segundo turno belo. Com 30 pontos, o Botafogo seria campeão. Menos do que isso. Ele fez 17, acho que com 25 pontos, o Botafogo seria campeão. Então, assim, o Botafogo, ele não precisaria fazer um segundo turno excelente como foi o primeiro. Não. Ele precisava botar o campeonato debaixo do braço e jogar tranquilamente. Vou buscar um empatezinho fora. Só que a torcida do... beliscar a vitória contra pequenos e garantir meus pontos em casa. Não. E a torcida do Botafogo, ela entra num limbo de que o time é obrigado a ganhar. Tem um jogo, cara, emblemático, agora eu não me lembro se é contra o Cuiabá. Eu sei que o Botafogo estava jogando mal, o que é normal, você está jogando no campeonato de 38 rodadas, você é o líder do campeonato disparado, e a torcida começou a vaiar os caras porque estava empatando ou perdendo para um time, tipo assim, acho que era o Goiás, foi o Goiás em casa, perdendo pro Goiás de 1-0. Tipo assim, em vez da torcida abraçar o time, vamos buscar, e o time até empatou aquele jogo. Infelizmente, então assim, houve uma ruptura entre a torcida e o time do Botafogo. Exatamente. E isso causou uma queda. Além de, tipo assim, primeira coisa que eu vejo no Botafogo é depois da derrota pro Flamengo. A derrota pro Flamengo machucou o Botafogo de uma forma assim. Eles não estavam prontos. Eles não estavam prontos para aquela derrota. O Botafogo a torcida se colocou numa posição de time imbatível, de que ganhava de todo mundo, por ter ganhado do Flamengo no primeiro turno. Eles entram com o sentimento de nós somos os melhores, não sei o quê. O Flamengo vai lá, que é um clássico, é normal. Gente, clássico é comum. O time que tá mal. Olha o Cruzeiro ganhou do Atlético Mineiro na casa do Atlético, o primeiro clássico lá no novo estádio, o Cruzeiro foi lá e ganhou, brigando lá embaixo, o Atlético numa ascensão meteórica. O Atlético é o primeiro colocado do segundo turno, mas o Cruzeiro foi lá e ganhou do Atlético é clássico. E o Botafogo, ele não se preparou para esse momento. A questão foi essa. O ponto primordial foi que o Botafogo, ele não se preparou para essa derrota, que poderia vir e era plenamente aceitável. E aí o Botafogo não vence mais em casa depois que perdeu para o Flamengo no Newton Santos. O time chegou contra o Flamengo 100%. Eram 12 jogos e 12 vitórias. Ou eram 11 jogos e 11 vitórias. Inclusive, depois desse jogo toma, além das viradas épicas que ele toma, considerando como tava a tabela nessas partidas aqui, ó, se ele vence 2 jogos, é capaz dele pegar o título. Se o Botafogo tivesse não tomado o gol do Santos e não tomado o gol do essa tabela é de 2022. Oxi, caralho. Se ele tivesse não tomado o gol do Santos no último minuto e o do Coritiba, eu acredito que eles teriam terminado com a mesma pontuação do Palmeiras. Ou não? Com mais 6 pontos eles empatariam com 70. Se você pegar que o Botafogo tivesse ganho esses jogos, ele chegaria no último turno na última partida precisando da vitória. Então, assim, seria um outro jogo, uma outra questão. E teve o do Bragantino também, né? Porque foi cara, 3, teve o do Bragantino. Teve o do próprio Palmeiras. Opa, esse aqui é do... Cara, aquele jogo contra o Palmeiras, eu falei bem assim, antes, eu conversando com um amigo botafoguense, antes eu falei, cara, o Botafogo não precisa ganhar hoje. O Botafogo, ele precisa empatar. O empate é do Botafogo. Aí o Botafogo começa o jogo, abre 3 gols no placar. Alucinando. A torcida do Palmeiras. Amassando o Palmeiras. É pra ser sim. Amassando o Palmeiras no Allianz Parque, pô. Não, foi no Newton. Pô. Foi no Newton? Não, acho que foi. Foi no Newton. É verdade, eles estavam gritando.
Foi no Newton, né? Porque foi o negócio do Remo, que o cara desfilou antes até eu e achei que tudo. eles tinham gritado lá no setor de visitante, mas não tem visitante no Allianz, né? Cara, e tipo assim, o Botafogo, ele abre 3-0, ele teve a oportunidade de fazer mais 2 gols, o Vitor Sá perdeu um gol feito, e eu acho que o Júnior Santos perdeu outro, ou, desculpa se não foi o Vitor Sá, eu acho que foi o Júnior Santos. E aí o Botafogo abre 3-0, volta pro segundo tempo, ganhando de 3-1 até os 37 minutos do segundo tempo, simplesmente toma 3 gols em 15 minutos. 3 gols em 15 Perdendo um pênalti aos 37. Perdendo um pênalti aos 37. Então, assim, cara, não tem psicológico que aguenta. E aí no outro jogo o que acontece? Mais um 4x3. Perde pro Vasco, é um clássico, perde pro Vasco, Verdade, tem o Vasco no meio do caminho. E depois perde pro Grêmio. E o outro 4-3, ganhando de 3-1 o jogo. Assim, só que aí eles. Aí é aquela coisa. E existe uma frase que acho que foi um repórter falou uma vez, que existem coisas que só acontecem com o Botafogo e a mim. Você sabe o que aconteceu no dia do Grêmio e Botafogo? Eu sou rebelde. E sou rebelde. Quando eu não sigo os demais e sou rebelde. Com uma gestão boa galera, pra arrecadar dinheiro. Normal, bota um show no estádio. Você conta ou eu conto? Normal, bota um show no estádio, não é não? Vamos arrecadar um dinheirinho. A banda é popular. Vamos fazer um showzinho aqui no estádio. Como é que é o gramado do Dr. Santos? Eu acho que é sintético, não é? E quem é que não jogaria pelo Grêmio se fosse sintético, cara? Tem um cara que tem um joelho. Ele tinha, né? Porque ele não é mais do Grêmio, mas um jogador do Grêmio que tem um joelho bichado. Pois é. Como é que é o nome dele? Eu acho que é só o Luiz Soares, Luizito Soares. O cara simplesmente não iria jogar se fosse no Newton Santos. Por conta do RBD. Foi em São Januário. Graminha natural. Luiz Soares ficou apto para jogar. E o homem simplesmente colocou a partida. E ele fez gol? Ele fez gol? Ah, eu acho que ele fez. Acho que 3. O cara fez 3 gols. Ele fez 3 gols. E ele participa acho que ele participa do primeiro também, do Grêmio. Ele participa, não é assistência, mas ele tá ajudando na construção da jogada. Cara, Existem coisas que só acontecem a mim e ao Botafogo. É um negócio bizarro. E aí depois. E aí, 4-3, outra virada no lombo. Outra virada no lombo, o psicológico vai mais pro caralho ainda. E aí você tem jogos contra Santos também, contra Bragantino também, que são jogos que Botafogo poderia ter saído melhor. Mas toma gols. Ganhando os 2 jogos, até os 45 do segundo tempo. Toma empate. E aí depois, pra mim, um dos mais cruéis de todos. O jogo contra o Curitiba é simplesmente... Você sabe qual... Eu sou flamenguista, né? Eu sou flamenguista, todo mundo sabe. Sabe qual foi a minha sensação quando eu acordei de manhã, coloquei Botafogo e vi que o Botafogo tinha feito o gol aos 90 mais 5 e tinha tomado um aos 90 mais 8? Moleque, tu deve ter ficado Sabe qual foi bugado. Tu deve ter ficado bugado que tu abriu o vídeo e tava lá, Botafogo e Curitiba 1-1. Aí tu ficou lá vendo o vídeo inteiro assim, eu falei, caralho, mano, que porra é essa aqui, pô? Aí o Botafogo faz o gol aos 90, aí tu fala, não, pô. Tu deve ter ficado maluco, pô. Mano, eu fiquei com dó, pô. A minha única... Mano, eu não consegui nem zoar os botafoguenses. Mano, eu fiquei com muita dor, pô. Moleque, eu super te entendo. Eu tava jogando no PC e eu botei o jogo pra ouvir. Eu vi ao vivo essa proeza, moleque. Moleque, eu nunca senti como é ser vascaíno, mas vendo com outro time tão perfeitamente, pô. E assim, o Botafogo cai e como disse o Felipe Neto, nós não temos um Manchester City no Brasil, mas nós temos um Manchester City no Brasil. E ele se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. Não duvidem deste time em pontos corridos, gente. Não duvidem desse time em pontos corridos.
E é engraçado porque nós temos um Abel que é um puta treinador, deu super certo. Apesar de eu não achá-lo assim, um cara fora de série, mas ele é um bom treinador e ele encaixou no time do Palmeiras. Nós temos o Abel, e assim, o Abel ele começa sendo treinador de mata-mata. Ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha a Libertadores, ele ganha a Libertadores de novo. Exatamente. E o pessoal falava, o Abel, ele não é técnico de pontos corridos, ele é técnico de mata-mata. Hoje o cara é bicampeão brasileiro de mata-mata. De pontos corridos. Então, assim, como disse o Felipe Neto, nós não temos um Manchester City, mas nós temos um Manchester City sim. Temos. O time do Palmeiras é um time que você não pode duvidar nunca. Ele é um time que nunca está morto. Assim como nós temos, por exemplo, o Real Madrid na Champions, quando a gente fala, o Real Madrid nunca está morto. Cara, o Palmeiras, ele não está. O Palmeiras, ele morde o jogo inteiro. Eu vi um jogo para mim que é emblemático. Foi o Palmeiras 1-0 no Vasco, no Allianz Parque. Tem aquele gol anulado do Paulinho, né? Que o Paulinho faz um golaço. E aí tem um gol anulado. E o Palmeiras acha um gol com o Rafael Veiga de falta, um jogo super difícil. Cara, eu tava assistindo o final do jogo, 53 minutos. Tipo assim, algo assim, 50 minutos. O Palmeiras mordendo. O Vasco não conseguia tocar a bola. O Palmeiras poderia muito bem dar a bola pro Vasco se fechar. O Palmeiras mordendo o time do Vasco. E isso pra mim é emblemático. Isso pra mim mostra o quê? É um time que nunca desiste nunca. Não desiste, pô. Não desiste nunca. Vai na bola até... Enquanto a bola estiver dentro da linha, o jogador tá correndo. Ele, moleque, todo mundo comprou o que o Abel fala. Todo mundo tá comprometido a jogar no esquema. E, cara, isso aí pra mim é muito importante. Que você pega o jogador nota 6 e faz ele virar 7, 8. Se tá todo mundo comprometido no jeito de jogar. Né? Porque o Palmeiras não tem tantas estrelas assim. Comparado com o próprio Atlético Mineiro. Eu diria que o Palmeiras não tem nenhuma estrela, cara. O melhor jogador do Palmeiras, ele é um zagueiro. É low profile cara, ainda. O craque do Palmeiras é um zagueiro, pô. É o melhor zagueiro, o melhor jogador tecnicamente, posição por posição que você tem no Palmeiras, é o zagueiro. Então, assim, tem o Rafael Veiga, que é um grande jogador, tem um Dudu que, apesar de ter caído muito os números do Dudu nos últimos anos, é um jogador também fora de série, assim, tudo que ele fez, tudo que ele construiu. Quando ele se lesiona contra o próprio Vasco, faz aí tem uma questão. O Palmeiras, ele inicia o segundo turno muito bem. Ele, apesar de ter caído no final do primeiro turno, ele emenda uma sequência de vitórias no início do segundo turno. Ele se recupera no Brasileirão, ele classifica na Libertadores contra o Atlético Mineiro. Apesar do Palmeiras ter chegado na semi da Libertadores, é importante frisar que o Palmeiras só venceu 2 jogos no mata-mata da Libertadores. Então, assim, não fez e foram 2. Não fez. E ele empata com o Deportivo Pereira em casa. Tudo bem, vinha de um 4-0 e toda essa questão, mas, pô, é o Deportivo Pereira e o Palmeiras é um. Se você colocar os dois lado a lado em Libertadores, não dá nem pra comparar, né? Não dá nem pro cheiro. Só que aí o Palmeiras, ele. Quando vem a nova data FIFA, de novo, porque no primeiro turno foi a data FIFA, quando vem a nova data FIFA, o Palmeiras ele cai num limbo também de derrota, ele emenda 5 derrotas seguidas no Brasileirão, ele é eliminado pelo Boca na Libertadores. A primeira fase ruim do Palmeiras é junto com a eliminação da Copa do Brasil, e a segunda fase é junto com a eliminação da Libertadores. E aí você dava um time como morto, o Palmeiras em crise, o Botafogo 16 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras tinha menos de 1% de chance de ganhar o Brasileirão depois desses 5 jogos que ele perdeu, 5 derrotas seguidas. Ele perde pro Santos, perde pro acho que Fluminense, perde para uma pancada de times aí. Só que aí é aquela coisa, o Palmeiras é igual o Real Madrid. Em Champions é o Palmeiras no Brasileirão. Nunca estará morto. Não duvide. O time, ele engata vitórias ali. E a galera menospreza, mas se você souber balancear entre vitórias e empates, estar empatando também é bom, gente. Estar levando um ponto pra conta também é bom. O importante é você não pegar 5 jogos e empatar todos, mas se você, como os últimos 5 jogos aqui do Palmeiras, ó, de 15 pontos os caras vão lá e me conquistam 13. 12, quer dizer, 12. Os caras vão lá e me conquistam 12. Isso é muita coisa. E tem um ponto, por exemplo, por que o Flamengo não disputa o Brasileirão há muito tempo, não é líder do Brasileirão? Porque o Flamengo, ele não empata.
Assim, o Flamengo ele perde jogos nos últimos minutos. Tem um jogo contra o Internacional que o Flamengo toma uma virada nos últimos minutos. Então, assim, o Palmeiras não, cara. Ele é muito raro o Palmeiras perder no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é 5, 6 jogos. Esse ano foram muitos jogos que o Palmeiras perdeu. Mas, assim, o Palmeiras ele tá sempre buscando um empate. O jogo, para mim, que foi o jogo que garantiu ali o Palmeiras numa condição boa, foi o jogo contra o Fortaleza. Os caras com 1 a menos, eles vão buscar o placar 2 vezes. Eles buscam um empate 1-1, aí tomam um segundo gol, o Fortaleza tem a chance de fazer o terceiro e matar o jogo, perde o gol, o Palmeiras vai lá e busca o empate. Se o Palmeiras perde aquele jogo, tinha perdido a liderança pro Flamengo naquela rodada. Óbvio que o objetivo de todos os times vai ser sempre ganhar os jogos, mas o Palmeiras é o time que mais parece que entra realmente querendo ganhar todos os jogos, que ele vira e fala, cara, eu quero esse ponto aqui é meu. Os caras, eles fazem gol de bola parada, fazem gol de bola rolando, o Rony tenta a bicicleta toda vez que ele tá em campo. Os caras fazem gol. Hoje eu vi um comentário, eu vi um comentário do cara falando assim, aquele Guilherme Madruga, que fez aquele golaço de bicicleta pelo Botafogo de São Paulo, ele foi pro Cuiabá. O maluco comentou bem assim, se o cara faz o gol de bicicleta sem treinar igual o Rony, ele é craque. Moleque, o Rony é maluco. Se o cara pega uma bola do escanteio, filho, e tem a possibilidade da bike, ele vai dar a bike. O Rony é desses e é por isso que eu gosto. E é uma parada que eu sempre já fez 2 gols. Que o mais importante em jogos, em campeonatos de pontos corridos, é aquela famosa boa e velha consistência que nossos pais e avós falam. Se a gente pega a tabela aqui do primeiro turno, Palmeiras é o terceiro colocado, com 34 pontos, empatado em pontos aqui com o Grêmio, só com uma vitória a menos. 34 pontos não é nada mal. O Botafogo que foi 1 ponto fora da curva nesse primeiro turno. E aliado à derrocada do Botafogo, que bizarramente fez só 17 pontos nesse segundo turno, o Palmeiras vai lá e faz 36 pontos. Um outro turno muito consistente e muito forte. E aí termina o Brasileirão com 70 pontos, 2 à frente do Grêmio, que também fez um campeonato muito honesto subindo da Série B, menção honrosa pro Grêmio, que ficou em segundo no primeiro turno e em terceiro no... Grêmio? Grêmio. Ficou em certeza que foi o Grêmio? Aqui, ó, Grêmio? Foi o Grêmio? Grêmio com uma vitória a mais. Não, o Grêmio... Segundo no primeiro porque turno. O Grêmio ele tem uma coisa... Ele teve uma coisa nesse campeonato que ninguém teve, né? Não tem como. É um cara que vai te garantir pontos. Cara, o Grêmio, eu vi um vídeo, se o Soares não fizesse todas as participações no gol que ele tem, sem contar os passes pré-assistência que ele dava, que ele clareia, contando só assistência e gol, tocar. O Grêmio tinha ficado em 16º. Que isso, pô. Tirando o Soares. É o efeito de ter um cara desse. Mas ninguém vai jogar com 10. Tudo bem, mas se não fosse o Soares, teria outro. Só que será que ele faria a mesma coisa que o Soares faz? Óbvio que não. Bota o Pedro Raul lá. Tô zoando o gremista. Tô zoando o gremista. Foi mal. Apelei. E é isso, pô. Com 20 vitórias no total, um número extremamente expressivo. Em 38 partidas, 20 vitórias. 64 gols marcados. E somente 33 sofridos, cara. Junto com... Abre essa tabelinha que você abriu aí. Só pra... Esses 5 jogos... Antes dessa derrota pro Flamengo aqui, ó. A última derrota do Palmeiras é pro Flamengo de 3-0 no Maracanã. Normal, são 2 grandes times. Quem perder um jogo desse aí é normal. Agora, se você pegar essa sequência do Palmeiras aí, é fundamental, porque é quando eles goleiam o São Paulo, mete o 5-0 no São Paulo, o segundo jogo dessa sequência aí vai ser contra o São Paulo, 5-0, e depois eles ganham, cara, o do jogo do Botafogo, 4-3, que é o penúltimo. Então, assim, essa sequência aí foi fundamental pro título do Palmeiras, foi ela que deu o título do Palmeiras, e o São Paulo foi fundamental pro título do Palmeiras. Com certeza. Foram 7 gols de saldo em cima do São Paulo. Exatamente. Se o São Paulo não tomasse tanto de gol, a diferença era menor. E o Atlético Mineiro teria chance. Que o Palmeiras sempre engatou, pelo menos, vamos ver, ó. Conta ao vivo aqui, galera. Conta ao vivo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Palmeiras engatou 1, 2, 3, 4, 5. Parecia que é de propósito, tá ligado? No mínimo, sempre que tinha algum tropeço ou uma sequência de tropeço, logo depois que começava a ganhar, não voltava a perder. O time voltava a ter consistência. Era vitória, empate, vitória, empate. É isso que eu falo, galera. Você tem que estar pontuando. Se você quer brigar por alguma coisa em campeonato de ponto corrido, é pontuar, cara. É empate, é vitória, é pegar o time menor e fazer valer a imposição, é fazer valer o fator casa, é aproveitar um golzinho fora de casa e administrar a partida. E é isso que o Palmeiras faz com maestria aqui no futebol brasileiro. É isso que o Palmeiras Domina, faz. É isso que o Palmeiras faz. O Palmeiras... Agora faz favor pra mim. Abre esse takezinho. Eu quero ver esse takezinho do quinto colocado. Do quinto colocado? Rapaz, você tem certeza? Rapaz, você tem certeza, Eduardo? Isso aí vai machucar, pessoas. Vai machucar pessoas isso aí, Edu. Olha isso, gente. Meu Deus. Cara, olha isso, galera. Olha isso, galera. Mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jogos sem vencer no final do campeonato. Cara, olha isso, minha galera. Ah, mas foram 11 jogos sem vencer e o time tava mal, não sei o quê. Não, o Botafogo jogou bem muitos jogos e o Botafogo, ele tava ganhando a maioria dos jogos. Esses 11 jogos aí, ele tava ganhando de Palmeiras, ele tava ganhando de Por exemplo, o Grêmio. Tava ganhando, tava vindo bem, ganhou. Ó, veio um 2-0 contra o Flu, que é clássico. O Fluminense tem um time bom. Aí faz valer contra o América, tinha que fazer valer. Empata contra o Atlético. Mas esse jogo contra o América também é mentiroso. É mentiroso. Porque o América, ele jogou muito, o América teve a chance de... O América muitas vezes fez isso, infelizmente, velho. Vamos falar. No próximo vídeo a gente fala sobre o América. Só que, cara, você não pode passar 11 rodadas sem vencer, cara. Não pode. Você não pode fazer isso, cara. E eu digo mais, ó. Por exemplo, essa derrota aqui, velho, não era pra ter, cara. Não era pra ter esse tipo de derrota. Palmeiras, eu não vou nem falar. Assim, vem a derrota pro Flamengo, desencadeou uma série de 3 derrotas, que o Botafogo... Aí ele empata com o Goiás depois, e aí eles mandam embora o Bruno Lage, que pra mim foi o grande erro da gestão Botafogo, foi ter mandado o Bruno Lage embora. Porque quem me garante que quem fazia as coisas, quem tomava decisões era o Lúcio Flávio, não os jogadores. E outra, cara, assim, querendo ou não, você tem, por exemplo, um técnico que ele pode não ser o melhor técnico do mundo, ele pode não ser o cara perfeito, vai ter defeitos como todos os técnicos vão ter, só que tem uma coisa, o cara é experiente, ele é um técnico de futebol. Então, assim, quando ele põe o Tiquinho Soares no banco... Bola, ele é ex-jogador, pô. E teve uma coisa, assim, que tem coisas que só acontecem com o Botafogo mesmo, porque o Tiquinho, ele ficou lesionado alguns jogos, ele sai do time, entra o Diego Costa joga bem ali, mas aí vem a sequência de derrotas do Botafogo, ele volta as 3 derrotas, Flamengo, não é, o e aí volta contra o Flamengo. Então, só que tem uma coisa emblemática, porque contra o Goiás, o Bruno Lage, ele tira o Tiquinho do time titular, põe o Tiquinho no banco. E aí o Tiquinho entra e faz o gol. Então, assim, foi o que pesou muito na demissão do Bruno Lage, foi isso. Porque se o Tiquinho entra e não faz nada, ele tava certo. Não vou mandar embora. Só que isso foi a gota d'água por um time que tava desesperado. Cara, olha a sequência que você tem no começo, e aí você pega, olha os últimos jogos, 3 derrotas seguidas, cara. O Botafogo tava na frente com 15 pontos na frente. Você não precisa se desesperar. Não tem desespero, não tem nada. É você colocar o campeonato debaixo do braço e outra. Vamos jogar, vamos empatar, vamos ganhar. Tudo bem que eles pegaram aqui depois 2 vitórias e 2 empates. Mas, cara, com todo respeito, gente, é analisar futebol, é entender o seu adversário, é respeitar o adversário. Perder pra Flamengo e pra Galo não é loucura, gente. Mesmo que você tenha feito tudo isso, não é normal. Loucura, são 2 times fortes. São 2 times que estão brigando. Então, perder os 2 jogos e calma aí, ó. Vamos dar uma acalmada. Vamos jogar tranquilo, vamos fazer o que a gente sabe.
vamos voltar pro que tava dando certo. Só que, cara, o Botafogo começou a entrar numa espiral, perdeu. Esse jogo contra o Corinthians foi um jogo extremamente bagunçado, moleque. O Corinthians também é outro que magicamente tira umas paradas em casa. Aí. Eles perderam, eles também tiveram um jogador expulso, né? Então, assim, pela sequência, cara, pela sequência que foi, era super normal. Qualquer revés aí era normal. Não tinha desespero, não, cara. Ainda mais com a vantagem, cara. Não precisava desesperar. Aí começa. Onde a faca aqui já tinha entrado no Botafogo. Aqui a gente já percebia um Botafogo com o psicológico muito abalado. Só que aí o Palmeiras foi lá e fez o favor de virar a faca dentro lá. Aí num clássico que poderia tudo ter acontecido, os dois tiveram chances de fazer, de empatar, de virar. E aí acontece outra coisa contra o Grêmio. E aí que, moleque, depois dessa sequência de 4 derrotas aqui, com 2-4-3, aí o Botafogo começa a sequência de entregadas, as vitórias tranquilas. Tranquilas não, administráveis. O Botafogo podia segurar esses pontos que eles tinham contra o Bragantino, poderiam segurar contra o Fortaleza. O jogo maluco aqui também, se eu não me engano teve expulsão, alguma coisa assim. Esse contra o Fortaleza, o Botafogo pressionou muito no final e não conseguiu o gol. Contra o Santos dava pra ter segurado. Contra o Coritiba, cara, você tinha que fazer o seu papel, só que aconteceu aquele bagulho cruel, surreal. E Cruzeiro lutando, aí acho que foi com esse empate aqui, ou foi com a vitória antes, alguma coisa assim, que o Cruzeiro já tava tranquileba. E aí o Botafogo ainda faz favor de perder de 3-1 pro Inter na última rodada, já foi pros caralho. E de primeiro, uma campanha histórica, foi assim que o Palmeiras terminou fora do G4. Terminou em quinto ainda. 2 pontos atrás do quarto colocado. Se fosse questão de ponto, de saldo de gol, tranquilo, mas questão ficou atrás de ponto. 2 certezas eu tenho vendo essa tabela. Que você nunca pode dar o Palmeiras como morto. Nunca vai estar morto. No Brasileirão, falando de Campeonato Brasileiro. E a outra certeza que eu tenho é que o Botafogo foi o maior cavalo paraguaio da história do futebol. Cara, eu mesmo não tenho muita idade aí, tem gente que acompanha futebol há mais tempo, mas eu já vi essa galera de futebol que acompanha futebol há mais tempo falando a mesma coisa, que não tem como, o que aconteceu foi simplesmente bizarro. Eu espero de verdade que o time encontre força, pô, pra trabalhar, moleque, e esquecer. Se disputar de novo. E é tão título, cruel. Não tentar trazer, se de novo brigar por títulos, tentar não trazer esse fantasma pra si, jogar focado, cara. Porque eventualmente. E é tão cruel, cara, tão cruel. Que se você pegar. O Botafogo ele foi pra pré-Libertadores e ele vai pegar o Bragantino. Então, assim, a chance deles ficarem fora da Libertadores é grande. É muito grande, pô. É muito grande. Então, galera, esse aí foi o vídeo de como o Palmeiras conseguiu pegar esse título e como o Botafogo conseguiu entregar esse título. Se você gostou, compartilha, deixa o like, dá uma comentada aí também, corrige alguma coisa aí, se a gente falou um dado errado, algum jogo errado, um cartão errado. Comenta aí, interage com a gente, vai ser bacana aí. Segue nas redes sociais e é isso aí, galera. Muito obrigado. Vamos responder todos os comentários que vocês fizerem. Tamo junto. Se quiser entrar aqui no debate com a gente, deixa uma mensagenzinha. A gente vai fazer live com inscrito, vai fazer live com todo mundo. A gente está aqui para fazer do futebol uma coisa engraçada, divertida e leve. Peço desculpas se não gostou de alguma coisa. Deixa o seu like, ativa o sininho, se prepara para os novos vídeos e vem junto com a gente. Muito foda. É isso aí, é isso aí.